Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é Rodolfo Mareto Salvador. Hoje, dia 10 do 12, né? Estamos próximos aí ao Natal, né? Graças a Deus. Seleção brasileira, infelizmente, né? Foi eliminada pela Croácia. Croácia que joga feio, já uma jogada marcada, né? Desde a Copa passada, retrancada e tentando levar para prorrogação e para pênaltis, né? Infelizmente não deu, não foi dessa vez. Para mim o Tite é responsável, bastante, né? E vamos ver agora, né, o que vai ser da seleção brasileira, qual vai ser a nova vida da seleção brasileira, né? E a Copa continua, né? A Argentina passou, um jogaço contra a Holanda, passou o Marrocos também, né? Esperava que Portugal fizesse mais, e depois vai ter outro clássico, né, a nível mundial de seleções, que é Inglaterra e França, né? E vamos que vamos. Pessoal, vamos aqui continuar agora o nosso segundo episódio, tá? Do golpe bolchevique, tá? A Rússia, né, a tomada do poder em outubro de 1917, que é o golpe bolchevique em cima do soviético Petrogrado, tá? A monarquia já estava esfacelada nessa época, né? Que foi o golpe, né, a tomada do poder em fevereiro de 1917, tá bom? Então, coloca um fone de ouvido aí, dá uma relaxada, quiser pegar um caderno, fazer anotações, obras aí para serem estudadas do Richard Pipes, tá? A história concisa, né, da Revolução Russa, o próprio livro Negro do Comunismo, você pega aí as biografias do Lenin, Stalin, Trotsky, Bukharin e por aí vai, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Após 3 meses, né, do retorno de Lenin, os bolcheviques insuflaram as massas para derrubarem o governo provisório. Então, agindo de modo temerário, falhou, né? E sua última tentativa em julho, nós estamos em julho de 1917, quase acarretou a destruição do próprio partido bolchevique. Mesmo assim, nem todos os esforços foram em vão, pois consolidou uma coesão de seus adeptos e tornou, né, patente a indecisão das autoridades, sendo que mais tarde Trotsky, né, Leon Trotsky, aproveitou dessa evidência. Um dos grandes cabeças, né, do golpe ali foi realmente Trotsky, né? O homem que fez acontecer, né? A primeira tentativa foi frustrada para os bolcheviques alcançarem o poder, que foi em abril, em menos de 3 semanas após a volta de Lenin. A desculpa foi um desentendimento entre o governo e o soviete, né, a delegação, né, que queria prosseguir na guerra até a vitória, mas concluíra, né, entre aspas, sem anexações ou indenizações. O ministro das Relações Exteriores, Milyukov, tinha ideias bem diferentes, pretendendo reivindicar para a Rússia o Estreito de Bósforo e Constantinopla, prometidos para os aliados em 1915, quando, né, persistiam os temores que os russos poderiam abandonar a guerra. A contradição fez com que as unidades militares, sob o comando de jovens oficiais mais radicais, ganhassem as ruas, fazendo eles se juntarem aos distúrbios. Os bolcheviques exigiram a exoneração do governo e a passagem do poder total para o soviete. O general Lav Kornilov, esse foi uma pedra no sapato do Kerensky, né, comandante do Distrito Militar de Petrogrado, pediu uma permissão ao gabinete para conter o levante à força, né, combater os revolucionários. O que foi lhe negado. A ordem foi restaurada mediante acordo com o Spokon. Desgostoso com a indecisão do governo, Kornilov solicitou ser liberado de suas atividades e que foi enviado à frente de batalha. Ainda vamos ouvir falar muito dele, né, do Kornilov, tá bom, pessoal? Da primeira tentativa de usurpar o poder em abril, o próprio Lenin avaliou a situação como, né, não revolucionário bastante, né, abrindo e fechando aspas. Então, reconhecendo que não poderia mais governar o país, o governo provisório solicitou a participação da inteligentsia socialista no gabinete. O Spokon, né, né, rejeitou a oferta, mas no começo do mês de maio, depois de Milyukov e Gushov se demitirem, 6 representantes socialistas do soviete aceitaram os cargos no que veio a ser conhecido como governo de coalizão. Eu já expliquei nos primeiros episódios o que seria o soviete, tá bom, pessoal? A delegação, né, responsável pelos militares, pelos trabalhadores, pelos agricultores, tal, uma espécie de sindicato. Lovov permaneceu como primeiro-ministro, enquanto Kerensky assumiu outro ministério, que foi o da guerra. Esses acordos de maio aliviaram, né, os efeitos, né, perniciosos da dualidade de poderes. O problema é que é integrado um dos gabinetes, né, burguês,
os socialistas, né, tornaram-se corresponsáveis por seus eventuais erros. Assim, se tornaram automaticamente parte do establishment, permitindo que os bolcheviques assumissem a posse, né, de única alternativa à autoridade instituída, ou dos verdadeiros guardiões da Revolução Mundial. Sob uma administração irremediavelmente incompetente, os intelectuais liberais e socialistas, os fatos tendiam mesmo de mal a pior. O partido bolchevique aparecia na posição isolada como salvador da Rússia. O primeiro congresso pão-russo dos sovietes, logo ao iniciar-se no mês de junho, os bolcheviques ocupavam apenas 105 cadeiras contra 258 do SR e 248 dos mencheviques, né? Eles eram minoria. E também no primeiro congresso camponês, dominado pela SR, né, os socialistas revolucionários, sua bancada compunha-se de míseros 20 delegados. Mesmo assim, né, a corrente da maré estava virando a favor dos bolcheviques com o tempo. Os bolcheviques tinham, sim, eram várias vantagens sobre muitos dos seus rivais. Além de uma posição de descompromisso em relação ao governo, eles possuíam uma organização paramilitar e duas outras características que mereceram ser destacadas, ao contrário dos mencheviques e dos SRs, que alardeavam lemas revolucionários, mas se recolhiam na hora de agir, diferente dos bolcheviques, tomavam o seu programa ao pé da letra, né? Não ficava só no discurso, tinha-se ação, né? Por isso estavam aptos a retratar seus rivais socialistas como fracos e hipócritas. Para eles, a grande Rússia não passava de um degrau de revolução mundial, por isso se permitiam agir com total irresponsabilidade, realizando e encorajando tendências destrutivas e prometendo tudo e a todos. Então Lenin e seus adeptos também foram beneficiados pela rápida desintegração dos transportes e das comunicações, que enfraqueceu as redes e sindicatos nacionais amplamente dominadas pelos mencheviques. Em todas as regiões, sendo impossível fiar-se no governo central, os trabalhadores transferiram sua lealdade para o comitê de fábrica, né? Fabsavikomi, cuja postura moderada inicial contribuiu até para incrementar a produção. Os marxistas sempre desprezavam o sindicalismo, mas Lenin não demorou a clamar pelo controle operário das indústrias, né, granjeando-se para seu partido um forte apoio. Então, na primeira conferência do comitê, né, dos comitês de fábrica de Petrogrado, nos últimos dias de maio, os bolcheviques controlavam cerca de 2/3 dos delegados. Em 1920, a tendência sindicalista iria dar muita dor de cabeça para Lenin e o faria recorrer aos expurgos a fim de livrar-se dela. Mas em 1917 ele deu todo o apoio ao que dela faziam parte, imaginando-se, né, que a tomada do poder seria um ato violento. Ele organizou um exército totalmente privado, isto é, não subordinado ao soviete, a Guarda Vermelha, produzindo intensa propaganda junto às tropas na cidade, como nas linhas de frente, com vistas de privar o governo do apoio militar. A agitação derrotista era levada totalmente a cabo, com cuidado, pois os soldados odiavam os alemães. Lenin já estava sob suspeita de ser um grande agente pró-Alemanha, com o objetivo, né, de tomar o poder na Rússia. Várias triagens, os jornais bolcheviques imprimiam mensagens sutis, na verdade, né, de natureza mais propagandista do que provocativa. Os soldados não deviam depor as armas, mas ponderar a quem interessa a guerra e para o seu fim. A resposta, né, induzida apontava para a burguesia. Sob nenhuma condição, os soldados deviam, né, usar contra os trabalhadores, vide o Partido Bolchevique. A maior parcela dos fundos necessários à impressão dos jornais bolcheviques, com centenas de milhares de exemplares, a maioria distribuída gratuitamente, era paga pelo governo alemão, tão interessado quanto os bolcheviques em tirar a Rússia da guerra. As negociações entre os bolcheviques e os alemães eram feitas neutramente na Suécia. Essas transações não costumavam deixar traços documentais, faziam muito bem o que era necessário, né? O ministro das Relações Exteriores, Richard von Kuhlmann, reconheceu ter subsidiado a organização e propaganda do partido de Lenin. Então, em 3 de dezembro de 1917, em um memorando secreto, Kuhlmann resumiu a contribuição de seu país à causa bolchevique como diplomacia de guerra entre interesses comuns. Quer dizer, né? Para se fazer revolução tem que ter muito dinheiro, muito apoio, né?
Sempre foi assim. Um socialista alemão ligado ao regime de Weimar estimou que tais subsídios tenham excedido aos 50 milhões de marcos alemães, um dinheiro que valia muito mais que o rublo, né, russo. Soma que se teria adquirido na época 9 toneladas de ouro ou mais. Ao que parece, as remessas eram entregues por Kurt Heislen, funcionário da embaixada alemã em Estocolmo, e Ganetsk, aliado de Lenin e empregado de Parvus, lembra do Alexandre Parvus, né, que as enviava para empresas de fachada em Petrogrado, incluindo uma companhia farmacêutica dirigida por um membro do Comitê Central Bolchevique. O governo provisório soube dessas transações pelo serviço secreto francês, mas as não interrompeu, guardando a informação para o uso futuro. Mesmo Alexander Kerensky, carecendo de experiência militar, ele cumpriu seus deveres como ministro da guerra com uma garra impressionante, acreditando que a sobrevivência da democracia russa dependia do espírito do exército e que a moral dos soldados e oficiais crescia caso se pudesse organizar uma ofensiva bem-sucedida. A expectativa de Kerensky era repetir o feito do exército francês em 1792, quando barrou e rechaçou invasores prussianos e permitiu que o governo revolucionário unificasse a nação. Mediante o triunfo retumbante das armas russas, ela esparaça o poder livrar-se dos bolcheviques, responsáveis por campanhas incansáveis contra seu governo. À frente de um exército que cada vez mais era indisciplinado, os generais viam essa retórica com ceticismo, apelidando o ministro de persuasivo em chefe. Não havendo mais nenhuma vontade de combater, segundo as palavras do próprio Kerensky, abre aspas, após 3 anos de sofrimento amargo, milhões de soldados exaustos da guerra perguntavam-se, fecha aspas, por que devo morrer justamente agora, quando uma vida nova e mais livre está apenas começando? Engano dele, Então o soviético encorajava essa inquietação com a sua atitude ambivalente, animando as tropas a combaterem, ao mesmo tempo que condenava a guerra imperialista, guerra dos burgueses. O cansaço da guerra foi explorando em cada vez mais uma segunda manifestação em massa, organizada pelos bolcheviques no dia 10 de junho, dessa vez reunindo participantes armados para desestabilizar o governo, havendo a oportunidade de derrubá-lo. Em 16 de junho, o exército russo atacou Lvov e a Galícia. Essa ofensiva concentrada na frente sul, onde o 8º exército comandado por Kornilov se distinguiu e dispersou-se que os alemães vieram em socorro dos austríacos. À vista dos uniformes germânicos, os russos fugiam em pânico. Foi o derradeiro suspiro do antigo exército czarista. Estimativas que parecem mais corretas apontam 1,3 milhões de mortos, equivalente a perdas humanas da França e da Áustria, mais de 1/3 inferiores à da Alemanha. O número de prisioneiros de guerra foi muito maior, cerca de 4 milhões, sendo 12 a 15 vezes mais soldados que todo o Ocidente. O desastre dessa ofensiva de junho atingiu a reputação de Kerensky, abalou o governo. Em contrapartida, cresceu o prestígio dos bolcheviques, que acabaram aproveitando a atmosfera melancólica para arriscar uma outra insurreição. Esses acontecimentos de julho passaram à história de modo confuso. Em julho, eles quase conseguiram dar o golpe, em julho. Só que foi como vocês estão vendo, foi uma tentativa frustrada, que realmente vai se concretizar em outubro, tá? No caso, certo? Os levantes, então, eram provocados por uma decisão do governo de enviar algumas unidades da guarnição de Petrogrado para a linha de frente. Os bolcheviques desencadearam uma furiosa campanha de propaganda, incitando o motim. Tinha como certo que sua organização militar estava preparada para dirigi-lo, evitando a espontaneidade das jornadas de fevereiro. No dia 29 de junho, mesmo com a tensão crescente, Lenin desapareceu de Petrogrado, estava na Finlândia. A explicação foi dada, foi que ele necessitava de um descanso, mas a verdade é que eram 28 mandados de prisões contra ele, tinham sido emitidas, e mais os outros demais bolcheviques. Sem Lenin, a ação do partido teve como foco o regimento de metralhadoras, a maior unidade militar da cidade, uma das propensas à insubordinação. A partir do dia 30 de junho, seguiram-se os encontros de protestos, nas quais os agitadores bolcheviques e anarquistas incitaram alguns soldados contra as autoridades.
Outros encontros similares ocorreram de outras regiões da cidade, a base naval de Kundstrat, no qual nós vamos ouvir falar mais para frente também. Local de forte reduto dos anarquistas. Em 3 de julho, né, tendo sido votado, no caso, mais de uma vez pela saída às ruas, o regimento das metralhadoras mandou seus emissários a outras unidades, solicitando ajuda. A maioria não apoiou. Então, mais tarde, naquele mesmo dia, né, Kamenev, Trotsky e Zinoviev decidiram alinhar-se aos amotinados. Os 3 planejaram assumir o controle da seção dos trabalhadores e proclamar a passagem, né, de todo o poder ao soviete. Somente depois o Spokon seria notificado da decisão. Uma sessão extraordinária, quando Zinoviev declarou que o soviete estava para tomar o poder, né, os bolcheviques. Mencheviques e SRs bateram em retirada, deixando os bolcheviques sozinhos. E agora, sendo, né, senhores da situação, suas propostas foram aprovadas. Junto na tarde, né, da noite, o Comitê Central Bolchevique ordenou a sua organização militar que convocasse os soldados e militares amotinados a participarem armados de uma manifestação pela manhã. Como foi planejada a manifestação, teve seu início como uma revista das tropas. Voltando de manhã cedo, Lenin dirigiu-se a elas com um discurso breve e pouco comprometedor, conduzido pelas mãos da organização militar bolchevique, né, o Merevkon. As pessoas dirigiram-se pela cidade ao Palácio, né, Táurida, sede do governo soviético, com o objetivo de compelir, né, esse último ação de tomada ao poder. Então, com esse acontecimento, os mencheviques e SRs seriam postos de lado e os bolcheviques assumiriam todos os postos. Na parte da tarde, o esforço, né, de frente à antiga sede da Duma, né, o parlamento, estava ocupado por uma imensa multidão. Os oradores bolcheviques lançavam provocações ao dirigente soviético. Mencheviques e SR, que estavam nas janelas e olhos abertos, em tudo. As tropas do lado de fora esperavam a ordem de Lenin para invadir a Táurida e anunciar a tomada do poder. No instante crucial, Lenin vacilou e perdeu a coragem e a batalha. Foi o que eu falei para vocês, né? Quase conseguiram em junho e julho, mas realmente foi em outubro. Cercados e quase sem defensores armados, o governo provisório ficou paralisado. A sorte foi que o ministro da Justiça tomou a iniciativa de divulgar uma pequena parte das provas, que os bolcheviques e os alemães estavam juntos tramando a tomada do poder. Essa notícia produziu um efeito eletrizante nas tropas, então, em poucas horas, a unidade do exército protegeram, né, o palácio. Sendo assim, o começo da caça do gato e rato, os soldados procurando os bolcheviques para serem levados à prisão. Lenin foi processado sob acusação de alta traição e organização e levante armado. Ele fica bem escondido em Petrogrado, negando qualquer intenção golpista. E disfarçado, acabou fugindo junto com Zinoviev para a zona rural da cidade e depois em direção à Finlândia novamente. A maioria dos bolcheviques foram presos, né? Stalin, Kamenev, Trotsky, Bukharin, mas os procedimentos legais contra eles não chegaram a se concretizar. Devido às objeções levantadas no soviete, muitos deles temiam que uma ação atingisse e acabasse convertendo-se em pretexto para liquidar os próprios partidos socialistas, né? Se matarem entre eles, né? E aí a volta dos conservadores. Com o acontecimento de julho, Lovov demitiu-se e Kerensky tornou-se o primeiro-ministro, né? Lovov era o primeiro-ministro soviético de Petrogrado. Kerensky tomou o lugar dele, com plenos poderes, fazendo que Kornilov ficasse com o comando das Forças Armadas, né? Ministro da Guerra. Apesar das medidas realizadas, tanto dos bolcheviques e do governo provisório, em prendê-los, Kerensky temia um golpe monarquista, dos conservadores, de direita, né? Do que uma outra insurreição bolchevique. Então, assim, deixo os bolcheviques livres, que eu acho que dou conta deles, por serem, né, socialistas. Temo mais um levante monarquista, né, da direita, conservadores. Apaziguando o soviete, ele não aplicou aos bolcheviques um golpe final, que eles mesmos esperavam, e sim foram salvos. E mais tarde, Trotsky fala que, abre aspas, felizmente nossos inimigos não têm a consciência lógica e nem determinação, fecha aspas, marcando assim a batalha de Lenin e Trotsky contra Kerensky pelo poder. E aí, né, no próximo episódio, né, aí sim vai ser a tomada do poder. Aí sim vai ser o golpe de outubro, o golpe bolchevique, eliminando, né, qualquer vestígio de existência do soviético Petrogrado, fazendo Kerensky partir em retirada, né? Mas aí vai ter umas contraversões, brigas, fofocas, picuinhas entre Kornilov e Kerensky que vão enfraquecer bastante o governo, né?
Soviete Petrogrado. Então, espero que todos aí tenham gostado, espero que todos vocês aí estejam aprendendo. Para mim, se um ou dois estiverem aprendendo, eu já fico muito feliz. Se você é novo no canal, inscreva-se, né? Canal Rodolfo Mareto Salvador, podcast, mesmo nome, tá? Segue lá, deixa seu like, seu sininho, achou interessante, compartilhe, né? Vamos estudar o passado, a história, para não podemos, né, repeti-lo, mesmo que não seja numa Rússia, seja no Brasil, né? Não possa acontecer novamente. Aí estamos em estado de alerta, né? Não que a direita bolsonarista vala alguma coisa, não vale nada também. A de esquerda muito menos também. Mas a gente tem que ser independente e buscar uma forma, né, de sempre procurar o melhor para o país, para nossos irmãos e irmãs e ajudar o próximo realmente, como precisa e com muita oração. Muita oração, muita jejum, né, penitência também. E nós não somos nada, né, perante a Deus. Forte abraço a todos aí, um ótimo final de semana. Até mais, pessoal.